eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá começando mais um episódio do Manhã com a Sereia. E olha, hoje a gente tem assunto, viu? A gente tem assunto. Vamos começar falando então dos jogadores afastados ao longo dessa última semana, né? O Paulo Turra resolveu, enfim, afastar o time inteiro, basicamente, quase. Tô brincando, tô exagerando. Mas realmente, muitos jogadores afastados. Eu já tinha falado na semana passada de alguns jogadores que não faziam mais parte do time do Santos ali, né, por vários motivos. E no meio dessa semana a gente teve outros afastamentos. A gente teve o Ivaninho, o Daniel Ruiz e o Ed Carlos. Os três por questão técnica mesmo, não teve nada a ver com disciplina, é porque o Turra realmente não quer contar com eles e acabou afastando eles e, enfim, vai deixar eles à disposição de outros clubes para venda e empréstimo, provavelmente. Outro jogador, e esse é o que vai fazer mais falta e que, enfim, saiu a notícia de todo o rolo que aconteceu com ele depois que eu tinha postado o vídeo da semana passada, é o Soteldo. Soteldo, infelizmente, ele foi afastado por indisciplina também. O que teve de jogador afastado por indisciplina no Santos nessas últimas semanas é brincadeira, né? Mas enfim, ele foi afastado por indisciplina. Logo depois do último jogo ali da Sul-Americana contra o Blooming, teve alguma coisa no vestiário, ele não quis participar, e na sexta-feira foi o aniversário dele, e ele não foi pro treino, chegou atrasado, enfim. Daí o Turra não aceitou, ele falou que ninguém é maior do que o Santos, e acabou afastando ele por indisciplina. Pontos a serem levados em consideração. Por mais que essa novela do Soteldo permaneceu durante a semana inteira, né? É importante a gente ressaltar isso e foi resolvida só, né, no final de semana agora. Por quê? Porque o Santos, ele já tinha avisado o Tigre que ia exercer o poder de compra de 50% dos direitos econômicos do Soteldo, 20 milhões em 4 parcelas. Só que o Santos ainda não tinha pagado e também não tinha assinado o contrato com o Soteldo. Então, durante essa semana, o Santos tentou de todas as formas desfazer esse acordo que tinha feito com o Tigres, para não ter que ficar com o Soteldo, já que o Turra tinha afastado o jogador e o Soteldo meio que se recusou ali a voltar a jogar pelo Santos, né, por conta dessa birra aí com o treinador. Enfim, o Santos não conseguiu, teve que comprar o Soteldo de todo jeito, então o Santos acabou tendo que assinar esse contrato com o Soteldo de até junho de 2027 e agora deixa ele à disposição aí, pretende vender, a prioridade é a venda dele, mas caso a venda não aconteça, caso nenhum outro clube queira assumir essa dívida com o Soteldo, o Santos vai ter que emprestar, né? E, enfim, a gente vai ter que pagar esse valor. Oh, meu Deus, só negócio bom, né? Dinheiro tá caindo do céu pra gente comprar o jogador e não poder usar ele. Fez a mesma coisa com o Zanocelo. Vocês lembram, né? A gente comprou o Zanocelo e, enfim, olha onde o Zanocelo tá agora. Mas ok, a questão do Soteldo foi resolvida em partes ali, né? Vai ter muitos episódios ainda, porque a gente precisa resolver a situação de aonde ele vai jogar. Lembrando que ele não pode jogar em nenhum outro clube da Série A, porque ele já fez 7 jogos no Nacional. Então, em clubes da Série A, basicamente já está descartado. Precisamos resolver essa situação do Soteldo, então, mais um empecilho ali para o Santos resolver. Soteldo, assim, mesmo não jogando bem, eu fui a favor da compra dele, né? Vocês sabem, já tinha comentado aqui sobre isso. Me perguntaram, inclusive, na época, no Seria Responde, eu falei que o Santos tinha que comprar. Era um valor muito alto, mas o Soteldo era um jogador que valia a pena, mesmo não estando no seu melhor momento, mesmo passando por algumas lesões nesse ano. Eu acho que o Soteldo era um jogador que a gente devia ter no nosso elenco. Infelizmente aconteceu o que aconteceu e por indisciplina, hoje ele não está mais ali entre os jogadores que podem ser relacionados pelo Paulo Turra. Enfim, é isso. Fora os outros jogadores que foram afastados por questão técnica mesmo, por opção técnica, o Soteldo foi mais um jogador afastado por indisciplina. Agora a gente vai falar então da punição que o Santos sofreu, né, pelo STJD. O Santos foi julgado ontem em razão daquela confusão que aconteceu no clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro, onde a gente foi derrotado por 2-0. O jogo não chegou ao final, a gente perdeu, o jogo terminou aos 42 do segundo tempo, né? Foi forçado a terminar por não ter segurança suficiente ali, o árbitro falou isso, porque a torcida do Santos acabou jogando bombas e alguns artefatos pirotécnicos em campo. Por conta disso, o Santos foi julgado ontem. E eu tenho 2 pontos para falar sobre isso. Primeiro, sobre a punição do Santos. Para quem não sabe, para quem não lembra, o Santos ele foi punido, né, inicialmente ali com 30 dias de portões fechados.
jogando na Vila, normalmente. Só que daí a gente foi punido, 30 dias, inclusive essa punição caiu em cima das areias da Vila também, que precisaram jogar o jogo de volta das quartas de finais do Campeonato Brasileiro Feminino de portões fechados. Eu achei uma grande sacanagem o que fizeram com as meninas, já falei disso aqui também no canal, já falei no meu Instagram, foi uma grande sacanagem. E também proibiram a torcida de entrar em jogos da categoria de base do Santos, ou seja, puniu o clube mesmo em todas as esferas, em todas as modalidades, em todas as categorias. Isso foi durante 30 dias e ontem saiu a punição de fato ali do Santos. E eu achei uma punição muito pesada. Tipo, muito pesada mesmo. Se a gente for comparar com a punição que o Vasco levou, ok? Que o Vasco levou por quase o mesmo motivo. E, na minha opinião, do Vasco foi até pior, mas eu já vou falar. Punição do Santos, então. 8 jogos de portões fechados e perda de mando de campo. A gente vai ter que jogar em um estádio localizado a mais de 150 quilômetros da Vila Belmiro. Pois é. Mais uma multa de 80 mil. Essa foi a punição do Santos. Agora querem ver qual foi a punição do Vasco? Pois é, a punição do Vasco foi 4 jogos de portões fechados. Ou seja, eles podem continuar jogando em São Januário. E uma multa de 60 mil. Essa foi a punição do Vasco. O que eles usaram de critérios para avaliar e falar que a do Santos foi pior? O Santos é reincidente. Já tinha acontecido isso no ano passado e aconteceu de novo esse ano. Ok. É uma mentira? Não. É um fato. Outro agravante. O jogo não foi finalizado. Ou seja, o que a torcida fez com que o jogo não chegasse no final. É uma mentira? Não. É um fato. Ok. Mas a gente usar isso de critério para falar que o que aconteceu no jogo do Santos foi pior, mais agravante, mais grave e mais sério do que aconteceu no jogo do Vasco, aí não dá, né, gente? Porque, tudo bem, o jogo do Vasco, a torcida esperou o jogo acabar, o Vasco perdeu o jogo pro Goiás, 1-0, aí o jogo acabou, a torcida fez o que fez. Só que eles tentaram invadir o estádio, a torcida do Santos não tentou invadir o estádio. Eles, quando estavam lá fora, eles entraram em guerra ali com a polícia, teve tiros no estacionamento e eles destruíram os arredores do estádio, inclusive dentro ali. A torcida do Santos até fez isso ali, mas tinha um torcedor quebrando uma parte da vila ali, só. E o que fizeram isso no Januário? Aí, o que eles querem dizer pra gente, então, então tá tudo bem entrar em guerra ali, contanto que o jogo tenha acabado. Contanto que o jogo tenha acabado, tá tudo bem. Foi basicamente isso que eu entendi. Porque, enfim, o Santos tomou uma punição super severa e o Vasco não. Assim, é difícil. Porque a gente pega ali, ó, duas coisas super iguais e tem punições totalmente diferentes. Eu, inclusive, postei no meu Instagram, né, falando sobre isso, que me surpreendeu muito o Vasco ter tomado 30 jogos também de suspensão ali, logo no dia seguinte, como foi o do Santos. Me surpreendeu. Mas essa punição que o Santos tomou, essa punição que o Vasco tomou ser menor em relação ao que o Santos tomou, não me surpreendeu. Me deixou indignada sim, mas não me deixou surpresa. Por quê? Porque eu já esperava que iam passar pano. Porque aconteceu isso da última vez. O Flamengo, na época que o Santos foi punido no jogo contra o Corinthians, o Flamengo também tinha tido uma guerra ali. Eles usam a palavra guerra, né? Falaram que teve uma guerra na Vila Belmiro. Vou usar a palavra guerra aqui também. A torcida também brigou. Fora do estádio, teve alguns burburinhos dentro do estádio na época. E um jogo de Copa do Brasil também, no mesmo dia do jogo do Santos, ou no dia seguinte, não lembro. Mas foi na mesma fase ali. E o Flamengo foi absolvido. O Flamengo foi absolvido no mesmo julgamento em que o Santos tomou 2 jogos de suspensão e pagou uma multa de 35 mil. Então, assim, tá vendo? Tem uma certa diferença. Eles levam ali de uma forma diferente. E olha que engraçado, né? Os dois clubes que se safaram basicamente ali, Flamengo naquela oportunidade que foi absolvido e o Vasco, nessa vez que teve uma punição bem menor em relação ao que o Santos tomou, são 2 times cariocas. Uau! Coincidência? Não sei. Eu realmente não acredito em coincidências. Mas fazer o quê? É a vida. É aquele ditado, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então agora o Santos tem essa punição.
O Santos tem jogadores que não podem ser utilizados, a gente comprou um jogador de 20 milhões e a gente não vai poder usar ele, a gente não vai poder levar a torcida pro estádio, a gente não vai poder nem jogar na nossa casa. É difícil. Sobre a punição, o Santos vai recorrer, mas enfim, vocês acham que vai virar alguma coisa? Eu tenho as minhas dúvidas. Enfim, o Santos tá no papel dele, precisa recorrer mesmo, tem que fazer isso, porque, enfim, eu achei um absurdo a punição que o Santos tomou. Mas que vai virar alguma coisa ou não, aí eu já não sei e eu tenho as minhas dúvidas, porque quando se trata de Santos, é complicado. A gente sabe que é complicado, né? É muito, muito, muito complicado. E antes que alguém interprete errado, é importante ressaltar que quando eu falo, eu reclamo em relação à punição que o Santos tomou, eu não tô falando que o Santos não devia ter sido punido. Eu só tô falando que a punição que o Santos tomou foi muito severa em relação a um time que faz basicamente a mesma coisa, passou pela mesma situação e que na minha visão foi muito pior, entendeu? Foi muito mais grave do que o que o Santos fez. Então eu acho que tinha que ser um pouco mais justo, tinha que ter um certo equilíbrio ali nessas punições. Mas infelizmente não tem. Por isso que quando se debate sobre ter punições mais severas no futebol, eu não sou a favor. Porque eu sei que quem mais vai sofrer é times que não têm voz no bastidor. Porque esses outros times que têm uma voz maior, que têm uma certa expressão com com o poder ali, que comanda, com as entidades ali, vai sempre se sair por cima, vai sempre ser absolvido, vai sempre ter um certo privilégio, coisa que outros times não têm. O Santos, por exemplo, não tem privilégio nenhum. Nenhum. O Santos não tem voz em lugar nenhum. Então, enquanto houver essa injustiça, a gente não pode pedir que exista punições mais severas para os clubes de futebol, porque, infelizmente, sempre vai ter uma parcela desses clubes que não serão punidos da forma que devem, como aconteceu nessa semana aí, nesses dois casos que a gente teve, Santos e Vasco envolvidos ali. Corinthians, por exemplo, foi punido com um jogo por cantos homofóbicos. Isso não é uma coisa grave? Não querem acabar com isso? Então por que só um jogo? Então, tem aqui o meu questionamento, né? Porque olha que legal, todo vídeo fica um questionamento pra trás, é incrível. Mas agora a gente tem que falar sobre o próximo jogo nosso, contra o Goiás. A gente pega o Goiás no domingo, 11 horas da manhã. Horário bom, né, gente? Horário bom. Nossa Senhora, que maravilha. O último jogo do Santos contra o Goiás, às 11 da manhã, se eu não estiver enganada, foi um jogo muito positivo pra gente. Foi o jogo que a gente ganhou de 6-1, eu acho. Então que, pelo menos essa recordação e esse momento nos traga alguma sorte. Porque a gente tá precisando de um pouquinho de sorte. E que o Paulo Turra, com essa semana que ele teve para trabalhar o time, que ele chegue com uma cara diferente em campo. Porque a gente realmente precisa de um Santos diferente. A gente realmente precisa de um Santos com uma postura diferente, um Santos que queira jogo, um Santos que queira ganhar o jogo, que queira competir, porque a gente não viu isso nos últimos jogos. E o jogo contra o Goiás, como eu já disse para vocês no pós-jogo contra o Cuiabá, é um jogo de 6 pontos, é o nosso campeonato, é um jogo que a gente precisa ganhar a todo custo. Então o Santos não pode vacilar, a gente tem que ganhar e tentar subir na tabela de alguma forma, porque quanto mais o tempo passa, mais jogos que vão acontecendo, mais rodadas vão passando, mais perto a gente fica do nosso maior pesadelo, que é o Z4. Então a gente realmente precisa acordar o quanto antes. E eu realmente espero que diante do Goiás a gente possa fazer um bom jogo e que, por favor, no próximo vídeo deste canal eu esteja um pouquinho menos decepcionada com esse time. Um pouquinho só. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você não for por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. E comenta aí o que vocês acharam, então, no caso Soteldo, da punição que a gente tomou e desses afastamentos do Paulo Turra em relação à parte técnica do time. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!